Então, como eu estava dizendo, irmãos, o tema vai ser as situações que acontecem dentro do campo missionário. Vamos começar lendo o versículo de Atos 14, do 19 ao 22. E a gente vai fazendo alguns comentários, uma exposição desse texto e entendendo o contexto para vocês perceberem o quão é profundo a palavra do Senhor. Atos 19, 14, do 19 ao 22 diz: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Ícono, e instigando as multidões a apedrejarem a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Lista e Ícono e Antioquia, e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eu vou ler novamente essa parte do versículo 19. Instigando as multidões e apedrejaram a Paulo, arremessaram-o para a cidade, fora da cidade, dando-o por morto. E versículo 20 diz: Levantou-se e entrou na cidade. O versículo 22 disse: Fortaleceu a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, o que eu queria comentar com vocês nesse estudo, nesta ministração, é que, embora exista o campo missionário, é preciso entender também que existe as dificuldades e os problemas, né, as situações, as adversidades dentro da missão. Então, por isso eu quis mostrar para vocês um versículo forte, na qual Paulo, o apóstolo Paulo, ele é apedrejado até quase morrer. E esse apedrejamento até quase morrer foi algo ali que ele não poderia evitar, né? Por ele estar na missão, por ele ser um missionário, por ele estar debaixo da graça do Espírito Santo, ele teve que passar por isso para que o reino de Deus fosse anunciado. Mas é interessante a gente entender quem é Paulo, o que ocorreu na vida de Paulo para chegar até onde chegou, fazer o que fez e entrarmos dentro do contexto. Se nós formos observar Atos, capítulo de número 9, nós vamos entender que Paulo, ele era um judeu conhecedor da Torá, dos escritos judaicos, conhecedor do Antigo Testamento, mas ele era fariseu. Conforme diz Filipenses, capítulo de número 3, Paulo, ele era fariseu, ele era circuncidado, era da tribo de Benjamim, só que ele era fariseu, ele era, aos olhos dele, conforme a lei, ele era irrepreensível. E esse mesmo homem, ele tinha no seu coração amarguras por causa do nome de Jesus. Então, Paulo, a gente pode perceber que ele procurava os cristãos, os que diziam ser seguidores de Jesus Cristo, para poder matá-lo. Então, a gente percebe que Paulo, ele era um judeu não convertido e fariseu, que seguia ao pé da letra a lei. Quando ele mandava matar, ele matava. Quando ele mandava apedrejar, ele apedrejava. Então era assim a vida de Paulo. Nós podemos perceber que o texto diz que Paulo respirava ameaças de morte. O mesmo Paulo, na qual foi um grande pregador, um grande evangelista, um grande missionário, nós percebemos que na sua antiguidade, no seu passado, ele respirava ameaças de morte. Então, a Bíblia diz que Paulo, em Atos capítulo de número 9, versículo 2, diz que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para pegar e matar todos aqueles que que anunciavam o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte. Respirar ameaças de morte, essa expressão significa que era como um boi indomável. Você já viu aqueles rodeios onde tem aqueles bois pulando, e homens em cima dele tentando domar? Era mais ou menos isso que Paulo sentia quando respirava ameaças de morte. Era como um boi indomável, uma fera selvagem que estava prestes a atacar. Só que um dia,
a gente entende e percebe que o apóstolo Paulo, quando ele está indo de encontro com Damasco, a Bíblia diz que veio uma luz do céu. E essa luz que veio do céu clareou ali e deixou Paulo cego. E essa luz, na qual nós conhecemos, é o próprio Jesus. E quando Paulo tem um encontro com essa luz, ele cai por terra diante daquela luz. Eu queria trazer uma aplicação para vocês, mas deixa eu colocar aqui o esboço na tela, eu acho que fica melhor. Acho que fica melhor colocar o esboço na tela. Maravilha. Então, quando Paulo ele cai como um morto no chão, quando ele tem um contato com a luz, que é Jesus Cristo, ali muda toda a história de Paulo. Ali muda toda a vida de Paulo. E eu coloquei entre parênteses para vocês entenderem uma aplicação. Ninguém permanece o mesmo quando é encontrado pela glória. Ou seja, quando Paulo foi encontrado por Jesus, ele não foi mais o mesmo. A partir daquele momento que ele se levantou ali, ele se levantou não para cair, mas ele se levantou para fazer a vontade do próprio Jesus. Em uma hora ele perseguia, mas em outro tempo ele passou a ser perseguido. E eu coloquei uma aplicação de vermelho para vocês entenderem. Por mais pecadores que somos, quando a graça nos alcança, nós somos transformados. E outra aplicação é: ninguém mais é o mesmo quando recebe o choque da graça. Então, em outras palavras, se no mundo nós éramos uma coisa, vamos dizer, um estado crítico, pessoas que matavam, roubavam, faziam muitas coisas erradas, e elas tiveram um encontro com a luz, que é Jesus Cristo, a vida delas nunca mais foi a mesma. Então, eu queria destacar esse ponto. Ninguém mais é o mesmo quando recebe o choque da graça. Porque quando recebe o choque da graça, quando recebe ali o Espírito Santo, quando vai de encontro com a luz, você pode ter certeza que essa pessoa ela é transformada. Continuando para o segundo tópico dessa pregação, desse estudo, desse ensino. Quando Paulo ele ficou cego, Jesus Cristo diz para ele ir até a rua direita, entrar dentro da cidade de Damasco, ir até a rua chamada direita, e lá ele iria encontrar um servo, um discípulo, chamado por Ananias. E era para ele ir lá que Paulo iria receber uma oração com imposição de mãos de Ananias. Só que quando Paulo está indo, Jesus já vai de encontro com Ananias. E ali há uma conversa, né, um diálogo, da qual Jesus diz para Ananias colocar as mãos sobre ele, porque ele teve uma visão que enxergaria após colocar essas mãos sobre ele. Então, o que aconteceu? Ananias começou a falar o seguinte. Então, olha o que Ananias diz. No versículo 13 de Atos, capítulo 9, Ananias diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então você pode perceber que aos olhos. Agora eu quero aqui trazer uma aplicação para você. Você pode perceber que aos olhos humanos, Paulo, ele matava, ele procurava tirar a vida, ele procurava fazer atrocidades e maldades, mas aos olhos de Jesus Cristo, ele era um vaso escolhido. Não importa o nosso passado, o que importa é o que Deus vai fazer na nossa vida no futuro. Se nós tivermos um passado turbulento, não importa. O que importa para Jesus é ir até ele, negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. O que importa para Jesus Cristo não é se você teve ali os seus pecados e tudo mais. O que importa para Jesus é se você vai abandonar esses pecados para estar próximo dele. Amém? Então, para Jesus, o que importa não é se você teve ali as suas quedas, os seus orgulhos elevados, o seu pecado. O que importa para Jesus é
Quando você recebe o choque da graça, você vai continuar o mesmo ou você vai prosseguir e avançar? É isso que o texto nos dá uma reflexão, né? Porque aos olhos dos homens, Paulo, ele era perseguidor, mas aos olhos de Jesus Cristo, Paulo, ele era um escolhido. E aqui tem três aplicações que eu queria trazer para vocês. Aos olhos humanos, Saulo não serve, mas para Jesus é vaso escolhido. Ou seja, aquele vaso que os homens queriam jogar fora, Jesus pega, amassa, modela, refaz, e ali ele nasce um novo vaso. Outra aplicação, não existe pecador tão pecador que a graça não possa o alcançar. Então, a graça alcança até o pior dos pecadores. Tanto é que alcançou um dos homens que mais cometeu transgressões, um dos que mais cometeu transgressões contra os cristãos e contra Jesus Cristo. E por fim, desta aplicação seja submisso a Jesus, Ananias, pois usarei você para um propósito maior. Já parou para se pensar que você pode ser um Ananias? Só esperando um Paulo chegar até você, e esse Paulo que chegar até você, ele pode sair transformado, pode sair ali liberto, pode sair ali um grande missionário. Devemos meditar nisso. O que é mais interessante meditarmos é as pessoas que Jesus envia até nós não são simplesmente para uma terapia, um bate-papo, mas serve para preparar ali um futuro missionário, um futuro evangelista, um futuro homem de Deus ou mulher de Deus. Então é isso que Jesus nos ensina através da vida de Ananias. Se você é um Ananias, pode ter certeza que Jesus ele pode enviar Paulos até você. E esses Paulos não são de pequenas obras, mas de grande chamado e grande ministério. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo ouvir tranquilos? Maravilha. Terceira aplicação dentro da introdução. Para quem não sabe, irmãos, é dessa forma que eu monto os meus esboços, tá? De pregações. Aqui tem o tópico, a referência do tópico, um comentário breve entre parênteses do tópico, e aqui são as aplicações que estão em R de vermelho. Isso tudo aqui é para uma memorização de quem tem um pouco de hiperfoco. Então, isso é muito interessante. Aplicação tópico 3. As escamas caíram dos olhos. Paulo voltou a ver e foi batizado. Você se lembra que quando Paulo ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego? Só que quando Ananias colocou as mãos sobre a cabeça de Paulo, ele voltou a enxergar e dos seus olhos caíram algo como que escamas que travavam a sua visão. A sua visão. Então, quando Paulo ele recebeu ali o toque do de Ananias na sua cabeça, com imposição de mãos para receber ali o Espírito Santo, imediatamente ele se levantou e foi batizado. Então, eu queria trazer duas aplicações dentro desse tópico para vocês. A primeira aplicação é a seguinte: quando Jesus chega, as escamas da ignorância, as escamas do orgulho, as escamas da maldade, da soberba, do assassinato, todas essas escamas, diante de Jesus, elas têm que cair por terra. Todas as escamas do engano, do erro, da mentira, do pecado, da maldade, da raiz de todos os males, essas escamas, elas devem cair por terra quando Jesus chega. Outra aplicação também interessante. Antes éramos cegos, conforme o pecado, mas a graça nos fez enxergar o verdadeiro caminho. Glória a Deus. Então, quando Jesus Cristo ele teve um encontro conosco, quando tivemos um encontro com Jesus, ele tirou de nossos olhos as escamas do pecado. E por causa que Jesus tirou essas escamas, então passamos a enxergar Jesus Cristo como ele é, amoroso, bondoso e misericordioso. Vocês estão conseguindo ouvir? Maravilha, então vamos continuar. Há uma transição muito interessante, irmãos. A gente agora está saindo um pouco da introdução
E agora a gente está avançando para o desenrolar desse sermão, que vai nos levar até o versículo que nós lemos. Então, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 13, pode ter certeza que vai ser de grande fundamentação para o seu ensino, para o seu aprendizado. Pode deixar aberto em Atos, capítulo de número 13, versículo de número 1, tá bom? Mas antes de entrarmos nesse versículo, é interessante falarmos sobre a transição da qual Paulo ele se converteu para o chamado como missionário. Transição. Paulo ele se converte e se torna um cristão fervoroso e pregador do evangelho. Em um tempo determinado, Deus o chama para a missão. Mas antes de Deus o chamar para a missão, é interessante dizermos que Paulo, quando ele se converteu, ele precisou se ausentar um tempo dos apóstolos, tá bom? Você pode perceber que existe um tempo em que Paulo não falava mais dentro do livro dos apóstolos. Depois da sua conversão, ele falou muito pouco. Ele vai voltar a falar, a voltar a aparecer, se não me falha a memória, em Atos capítulo 13, que é onde nós lemos, que vamos ler, né? Então, Paulo ele precisou se retirar por 3 anos para aprender diretamente com Jesus, como diz Gálatas capítulo de número 1. Ele foi aprendendo ali com Jesus Cristo, ele foi buscando a presença de Jesus, ele foi orando, foi se consagrando e foi estando sempre perto dos apóstolos ali de uma certa forma para aprender cada vez mais, para ser discipulado. Então, quando a igreja começou a crescer, houve muitos pontos de pregação, houve muitas igrejas, houve muitos lugares a qual os cristãos eles dominavam. Pedro, Tiago e muitos outros, eles eram responsáveis pela igreja. Então, nós percebemos que a igreja teve uma expansão absurda. E é nesse tempo, é nesse período em que Paulo se encontra com é nesse tempo que Paulo se encontra com os, os discípulos ali, né? Ó, percebo que quer fazer um comentário? Quer fazer um comentário? Uma pergunta? Então é interessante entendermos isso, irmãos, que houve um período de aprendizado de Paulo, mas não somente de aprendizado, houve um período de busca incessante. E quando nós vamos ler Atos capítulo 13, percebemos que Paulo ele estava na igreja de Antioquia, uma das igrejas mais comentadas em toda a Bíblia, e nós vamos trabalhar um pouco disso. O que Paulo estava fazendo nessa igreja? Quem era Paulo depois da sua conversão? Qual foi o seu propósito? Qual foi a sua ideia, a sua missão? O que ele deveria fazer? Qual foi a sua submissão? Nós entendemos agora daqui para frente. Tópico 1, pós-introdução. Na igreja de Antioquia, ele serviu ao Senhor, jejuaram, e o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra que ele tem chamado. Vamos ler a partir do versículo 1? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles o Senhor, e jejuaram, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo-lhe as mãos sobre eles, as mãos, os despediram. Então, o que acontece? Paulo estava reunido com profetas e com mestres, aprendendo e profetizando, acredito eu. E eles estavam ali, o Espírito Santo faz uma ordem, dá uma ordem: separar-me, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. Então, aqui começa a jornada da primeira viagem missionária de Paulo. E é a partir daqui que nós vamos observar os propósitos, as dificuldades e as situações que ocorrem dentro do campo da missão. E como primeira aplicação, eu coloquei o seguinte para vocês: é no momento em que estamos servindo ao Senhor que Ele nos escolhe para a missão, ou que Ele nos escolhe para a obra missionária. É enquanto estamos orando, jejuando e servindo ao Senhor.
Outra aplicação para vocês. Para irmos aonde Deus quer e enfrentar o que tiver que enfrentar, deve haver jejum, deve haver oração, deve haver estudo da palavra e deve haver busca a Deus. Antes de nós sermos convocados para a obra missionária, é interessante entender que para Jesus te chamar, não no sentido de que ele só te chama se você orar ou se você buscar, não. Mas para que você se mostre preparado diante dele, é necessário oração, é necessário busca, é necessária palavra. Tudo isso é necessário para a obra missionária que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Se ele ainda não chamou, é porque ainda não é o tempo. E se não é o tempo de ir para a missão na qual ele chamou, então que ele vai chamar, né, no caso, então é necessário a gente buscar a oração, a busca e o discernimento do Espírito Santo, porque ele sim pode te conduzir para a obra da missão. Então, uma das ideias é preciso estar orando, jejuando e meditando na palavra para que o Espírito Santo possa te convocar. Segundo tópico da pós-introdução. Olha o que eu coloquei para vocês. Então, jejuando e orando, colocaram as mãos sobre eles e os despediram. Quem estava jejuando e orando e colocou as mãos sobre eles, era todos eles que estavam orando e jejuando. Mas quem colocou as mãos foi a igreja de Antioquia. Todos os profetas e mestres que estavam reunidos ali naquela igreja, eles colocaram as mãos sobre Paulo e sobre Barnabé para que eles pudessem ir para a viagem. Então, coloquei algumas 3 aplicações para vocês. O papel da igreja é auxiliar e orar pelos missionários que Cristo escolheu. Outra aplicação: quando pessoas são enviadas para a missão, devemos apoiá-los na oração, no jejum e na imposição de mãos. Isso tudo, irmãos, essas aplicações está tudo alinhado aos textos que nós estamos meditando. E a terceira aplicação é: quando todos estão alinhados com a vontade de Deus, o Espírito Santo confirma o mesmo chamado, ok? Então, Paulo e Barnabé estavam orando e jejuando, e Deus confirmou os dois para a obra que Deus tinha com eles. Então, analisando, voltando novamente, o papel da igreja é auxiliar os missionários que Cristo escolheu e também devemos apoiá-los, orando por eles com imposição de mãos, e também apresentá-los diante do Senhor e alinhar as nossas vontades com a vontade do Espírito Santo, para que ele possa confirmar o nosso chamado. Maravilha. Então, essa é uma das situações que acontecem dentro da missão. A missão começa no coração de Deus. Ela é passada para a igreja, alertada os missionários, então expandida para todo o mundo. Então, vamos continuar. Atos do capítulo de número 13, que é a continuação do que lemos, do versículo 6 ao 8, é muito interessante o que vamos encontrar. Eu coloquei o tópico de número 3, pós-sermão, pós-introdução, que diz: Elimas, chamado como Bar Jesus, o mágico, procurava me afastar da fé, procurava afastar da fé o Sérgio Paulo, que era o procônsul. É muito interessante o seguinte: quando nós vamos olhar o versículo de número 6 ao 8, que eu vou ler para vocês, diz o seguinte: havendo atravessado toda a ilha de Epáfros, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. O que você precisa entender de imediato? Era um mágico falso profeta, o qual estava com o procônsul Sérgio, que era homem inteligente. E este, tendo chamado a Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então, em outras palavras, existia um homem que chamava Paulo Sérgio Paulo, que ele era procônsul. E esse procônsul, chamado Sérgio Paulo, ele, de uma certa forma, ele conhecia a fé cristã.
Só que a Bíblia diz que esse Simão mágico, esse Simão não, perdão, esse Elimas, o mágico, ele estava fazendo de tudo para afastar o procônsul da fé. Então, por ele estar tentando fazer isso, de tentar afastar o procônsul da fé cristã, aconteceu diversas situações. E o que é um procônsul, para que vocês possam entender? O procônsul, ele faz o seguinte, ele dirige assuntos civis e garante a ordem pública. Ele toma decisões judiciais e comanda tropas militares. Então, o procônsul, ele faz tudo isso. Ele toma decisões judiciais, ele mantém a ordem pública, ele toma decisões, dirige ali muitas situações e também ele conduz tropas militares. Então, ele era um responsável ali por guerras também, ok? Então, ele é um homem importante. O procônsul ali, o procônsul Sérgio Paulo, ele era um homem importante, um judeu importante, um homem importante naquele tempo. E o que, que o mágico estava tentando fazer? O mágico estava querendo afastar o Simão, afastar o procônsul da fé. Ele queria afastar o Paulo Sérgio da fé. De uma certa forma, esse homem ele conhecia a fé, mas ele estava sendo afastado por causa justamente desse homem chamado Elimas, o mágico. E é muito terrível quando homens tentam atrapalhar o chamado de Deus. Então eu coloquei algumas aplicações para vocês entenderem o seguinte. Aplicação de número um: dentro do campo da missão, você vai encontrar pessoas com disposição para querer derrubar outras. Olha como é forte isso. Uma das situações que você vai encontrar no campo missionário é você vai encontrar pessoas determinadas, dispostas, com disposição para querer derrubar a fé de outras pessoas. Por exemplo, você vai encontrar pessoas com a fé em Cristo, só que essas pessoas estão começando a caminhar para o evangelho. E o que, que acontece? Você vai também ver pessoas querendo atrapalhar a fé dessas pessoas que estão começando no cristianismo, entende? Então é muito interessante você entender isso. E são pessoas, justamente, usadas pelo diabo, porque como você pode ver, Simão ele era mágico. E quem praticava magia era bruxo. Quem pratica magia é um bruxo. E se você for perceber, o bruxo, ele faz parte de uma seção demoníaca, porque para ser um bruxo, perdão, você precisa ter ali de uma certa forma conhecimento das coisas das trevas. Você precisa ter ali de uma certa forma o envolvimento com as coisas das trevas. Você precisa, vamos se dizer nos dias de hoje, você precisa conhecer as bruxarias, você precisa conhecer os pactos, os sacrifícios. Você precisa conhecer essas coisas para se tornar um bruxo ou um mágico, como era o caso dele. E outra aplicação que eu coloquei para vocês é: você vai encontrar pessoas endemoniadas dispostas a querer derrubar o reino de Deus. Mas é necessário para a glória de Deus ser manifestada. Então, se você se deparar com endemoniados querer fazer de tudo para tentar derrubar o reino de Deus, pode ficar tranquilo. Só prega, só ora, só busca, porque quem vai garantir que o reino nunca seja derrubado é o próprio Cristo. Então você precisa estar alinhado. Você pode defender a fé? Você deve defender a fé. Mas fique tranquilo, porque as afrontas usadas pelo diabo não vão derrubar o reino de Deus. Ok? O reino de Deus, ele vai crescendo, vai se expandindo, vai se multiplicando, mas ele nunca vai cair. Nem que se levante toneladas e toneladas de endemoniados. Mas o reino de Deus, ele nunca vai ser derrubado, porque quem conduz o reino de Deus é o próprio Jesus Cristo. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo me ouvir? A Dilson tá por aí? Opa, maravilha.
Eu tô perguntando sempre assim por causa do meu fone de ouvido. Às vezes ele dá um pouco de problema aqui pra mim. Aí pra vocês eu não sei se fica legal. Mas vamos continuar. Falando ainda desse mágico, o que que acontece? No versículo de número 9, nós vamos perceber qual é o posicionamento que um missionário deve ter no campo da missão. Aqui nós vamos ver Paulo em ação, direcionado sempre pelo Espírito Santo. O tópico que nós vamos ver agora é: o mágico ficou cego e o procônsul creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então nós vamos olhar e vamos ler Atos do 9 ao 12, que diz assim: Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverteres os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então você pode perceber que esse homem, esse mágico que tentava atrapalhar o desenvolvimento do reino de Deus, ele foi punido pelo próprio Senhor. Paulo trouxe uma profecia para ele, inspirado pelo Espírito Santo, na qual ele ficaria cego e seria dependente de pessoas para guiá-lo. Os seus olhos ficaram escuros, ele não enxergou. E Paulo, ele teve o direcionamento e a autoridade do Senhor para fazer isso. Então você pode perceber que, após Paulo ter falado isso, imediatamente, no mesmo instante, houve névoas e escuridão sobre os olhos desse mágico. Então ele cai ali e ele é levado por outros. Então, ali o que aconteceu com o procônsul Sérgio Paulo, a Bíblia vai dizer que ele ficou maravilhado e creu na doutrina do Senhor. Então, é muito interessante lembrar vocês que no campo da missão, você vai encontrar pessoas que se dizem mágicos, falsos profetas e tudo mais, e você precisa estar alinhado com a presença de Deus para saber lidar com certas situações. Paulo, ele não gostou de ver que um filho das trevas estava atrapalhando o progresso do reino de Deus. Então ele foi imediatamente e lançou essa palavra, e essa palavra teve efeito. Então, a aplicação para nós, tem três aplicações aqui que eu queria compartilhar com vocês no campo missionário, você vai precisar ter fé e confiança em Deus para poder denunciar as obras das trevas. A confiança em Deus e determinação para denunciar parte de uma vida de busca pelo Espírito Santo. Continuando, aplicação 2. Deus pode usar a sua vida para poder converter uma pessoa de grande importância. Agora imagina, irmãos, ele era um procônsul, líder de exércitos militares, comandava muitas forças ali, ele era responsável por organizações e tal. Agora imagina ele convertido e anunciando o evangelho para outras pessoas. Imagina o quanto que esse evangelho não expandiu. A Bíblia não diz, mas imagina que esse mesmo começou a espalhar o evangelho por outros cantos. É de se pensar. Então, Deus pode usar a sua vida para converter uma pessoa que vai ter muito grande importância aos olhos de Cristo. E outra aplicação dentro desse tópico é: o foco da missão sempre deve ser em agradar ao Senhor e trazer almas para o reino. Então, o foco sempre será agradar a Deus e não a nós mesmos. O foco sempre será trazer almas e não matar almas. Esse é o lema do Evangelho: trazer e não matar, expandir e não travar, ok? Então vamos continuar. Aplicação 5 vai se encontrar em Atos, capítulo de número 13, versículo de número 13, que é a continuação desse sermão. O tópico é: João Marcos se afasta de Paulo e de Barnabé. O texto diz assim: E navegando de Pafos,
Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergue de Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E se você for observar um pouco mais à frente, em Atos capítulo de número 16, eu acho que, eu não sei se é 15 ou se é 16, se não me falha a memória, a gente vai perceber que houve uma divisão de pensamentos entre Paulo e Barnabé e eles se separam. E você conhece a história que Paulo leva Silas e eles entram em Filipos e ali eles são presos e tal e as cadeias se quebram. Mas isso só aconteceu porque Paulo e Barnabé discutiram por causa de João Marcos. Esse João Marcos, ele voltou da missão. Ele estava ainda em uma missão, só que ele voltou. E quando ele voltou, Paulo e Barnabé continuou caminhando. Só que, de uma certa forma, ele resolveu se afastar. O texto diz que ele se afastou, né? Ele se afastou. Se afastar, ir embora, são palavras diferentes. Se afastar pode ser uma pessoa que foi aos poucos saindo, ou foi de uma vez, ou foi um processo para sair. Então tem vários significados, mas a Bíblia diz que ele se afastou de Paulo e Barnabé. Eu queria trazer duas aplicações muito interessantes para vocês. Olha que interessante, ó. Às vezes você vai encontrar pessoas que andam com você e de repente elas vão embora, elas se afastam, elas decidem se afastar. Então é muito interessante você ter isso em mente. Nem sempre as pessoas estarão do seu lado 100%. Às vezes, elas irão se afastar de você. Às vezes, irão se afastar do seu companheiro de missão. Às vezes, ela estará disposta a ir embora, sem dar nenhuma explicação, como aqui nós percebemos. Não tem uma explicação certa para João Marcos ter se afastado, mas percebemos que ele se afastou e retornou para Jerusalém, na sede. E lembrando, recapitulando, estamos falando sobre as situações que acontecem dentro do campo missionário. Então, uma das situações que vai acontecer dentro da missão é pessoas vão te abandonar, pessoas vão te esquecer, pessoas vão virar as costas para você, mas é interessante continuar caminhando. Segunda aplicação dentro desse tópico, já estou acabando, tá, irmãos? Segunda aplicação é: você vai encontrar pessoas que de repente irão se afastar, mas a obra de Deus ela não vai parar. Se João Marcos voltar, leve Silas com você, mas continue fazendo a obra do Senhor. Em outras palavras, se João Marcos te abandonar, vai e leva Silas junto com você, mas continua fazendo a obra, continua fazendo a missão, continua concluindo a missão que o Senhor colocou em seu coração. Tudo bem? Posso continuar? Você está conseguindo ouvir? Só um minutinho, eu vou corrigir uma situação aqui. Maravilha. É, só um minutinho, tá, irmãos? Vamos continuar. É, sexto e penúltimo tópico é: o aleijado foi curado em Listra, e os gregos chamaram Paulo e Barnabé de deuses. Para nós fazermos menção desse texto, preciso que você abra em Atos, capítulo de número 8, versículo de 14, Atos capítulo 14, versículo de número 8 ao 12, que diz o seguinte. Hoje me bateu uma canseira. Me perdoe. Versículo de número 8 ao 12 diz o seguinte: em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo
Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aqui foi a cura dele. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo chamaram de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Maravilha. É, então, vamos tratar um pouco acerca disso. Mas para você entender isso, eu quero deixar bem claro. Uma das situações que você vai encontrar também dentro do campo da missão é pessoas que idolatram outras, que chamam outras de deuses, que falam que são deuses, ou pessoas que chegarão até você e começarão a te elogiar, começarão a te engrandecer, dizendo que você é um deus e que você realmente é um deus encarnado, que baixou entre os homens e tudo mais. Isso é natural que aconteça no campo da missão, mas é importante se manter com a mente convicta em Deus, como fez Paulo. Você vai entender o que ele disse, mas primeiro vamos observar uma situação. No versículo de número 12, o apóstolo Paulo é chamado de Mercúrio e Barnabé é chamado de Júpiter. Irmão, se você pegar a Bíblia Strong ou qualquer outra Bíblia e dar um toque em cima de Mercúrio, vai estar escrito como tradução Hermes. E se você pegar e clicar em cima de Júpiter, você vai perceber que está escrito Zeus. Olha onde que o problema vai. Se você for parar para analisar, irmãos, Hermes, dentro da cultura grega, dentro da mitologia grega, ele é o deus mensageiro. Existe uma classe de 12 deuses, entre eles, 3 dos principais deuses. Só que entre eles existe um deus, para eles existe um deus chamado Hermes. Esse Hermes, ele é responsável em trazer ali a mensagem para os homens. A mensagem dos deuses para os homens vinha através de Hermes. E também ele era responsável pela comunicação. Acredito eu que em trazer a paz também ali entre os deuses do Olimpo. E eles chamaram Paulo de Hermes justamente porque Paulo ele era o principal portador da palavra. Eu sei que está um pouco cansativo, mas você precisa entender as situações que acontecem, irmãos. É muito profundo isso. E o Barnabé, ele foi chamado de Zeus. E se você for perceber, Zeus, ele é o pai de todos os deuses na mitologia grega. E por ele ser o pai de todos os deuses, ele também é o Senhor dos céus e o Senhor do trovão. Olha como é isso. E quando eles viram todos esses milagres e a palavra sendo pregada, eles falaram assim: ó, os deuses baixaram entre nós em forma de homens. Então Paulo e Barnabé foram chamados de deuses. Só que deuses para eles ali tinham um significado profundo. Vocês perceberam aqui, dentro da mitologia grega, os deuses eram adorados e exaltados de joelhos, beijando os pés e trazendo oferendas. E Paulo e Barnabé não aceitaram isso. Entendem? Então, nós vamos ler a resposta de Paulo e Barnabé em meio a isso. Versículo 14 e 15. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O que Paulo e Barnabé estão dizendo é: vocês são homens errados, falíveis, pecadores, e eu também sou homem errado, falível e pecador. Mas, em meio a tudo isso, eu peço a vocês, abandonem essas práticas de engano e passam a servir o Deus vivo. Era essas palavras que Paulo estava usando. E aplicações sobre o assunto é: a minha vista está um pouco dolorida, então por isso que eu estou colocando muito o dedo no olho, tá? Mas aplicações em relação a esse assunto. No campo missionário, temos que entender que pessoas estarão inflamadas em deuses pagãos e mesmo assim elas devem ser confrontadas.
Ou seja, pessoas estarão totalmente engomadas pelo engano de deuses, mas é interessante entendermos que precisamos entender que precisamos confrontar certas atitudes, certas pessoas e certos costumes, tudo para o reino de Deus ser anunciado. Segunda aplicação, é necessário a obra missionária, pois ela traz a luz da verdade nos corações enganados. E terceira aplicação em meio aos elogios que o diabo te fizer, sempre reconheça que não é nós que fazemos, e sim Deus. Não aceite esse orgulho, porque é tudo sobre Deus. A obra missionária é sobre Deus. Nós não temos mérito e nem crédito com Deus. Tudo que Deus faz é para Ele, por Ele e dele. Tudo que nós fazemos é dele, por Ele e para Ele. Então não temos mérito nenhum na obra missionária, mas unicamente o nosso Deus, que é o nosso Deus vivo. Ok? E vamos tratar agora o último tópico, que é o que nós lemos. É o tópico do versículo inicial que nós lemos. E vamos lá. Eu vou resumir para vocês essa parte. A gente leu que Paulo ele foi apedrejado fora da cidade até quase morrer. E quando ele se levanta na intenção de exortar as pessoas para continuar acreditando no evangelho, porque é por meio dessas e outras tribulações que nos convém entrar no reino de Deus. Então esse é o resumo do que nós lemos. Mas para isso acontecer, qual foi o decorrer? Quando Paulo ele traz essa pregação, que anunciando que ele não era um Deus, mas que ele veio anunciar o evangelho e anunciar a Jesus Cristo, judeus começaram a inflamar os gregos, a atacarem pedras em Paulo e em Barnabé, para que eles pudessem ser mortos ali, apedrejados. Então o que aconteceu? Os gregos deram ouvidos a esses judeus que estavam falaciosos. Então você pode perceber que no versículo 19, no versículo de número 19 acontece isso. Os judeus vêm, começa a instigar os gregos para começar a apedrejar a Paulo. Só que eles pegam Paulo, leva para fora da cidade e apedrejam Paulo. A Bíblia diz que Paulo, ele se dá como morto, parecido um morto. Os homens acharam que eles estavam mortos. Só que quando os homens chegaram até Paulo e ficaram rodeando ele, a Bíblia vai dizer que Paulo se levanta e continua pregando o evangelho e curando enfermos. E aí Paulo, ele diz que é por meio dessas e outras tribulações que nos convém entrar no reino dos céus. Mas olha que fascinante. Depois continuou pregando e fortalecendo a alma dos discípulos, que através de muitas tribulações nos convém entrar no reino dos céus. Então, uma outra situação que acontece no campo da missão é o seguinte: se você for para o campo da missão, você tem que ter em mente que talvez você morra, ou talvez não. Talvez você saia dali com 20 mil almas ganhas, ou talvez com uma alma ganha. Talvez você entre lá sem expectativa de vida, ou talvez você entre lá saindo com vida e com muitos discípulos. Então, o que você precisa entender é que no campo da missão você pode estar sujeito à morte. Você pode estar sujeito a dar a sua vida em prol ao evangelho, em prol ao nome do reino dos céus. Então, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque nos dias de hoje, a gente fala muito sobre receba, receba, vitória, vitória, olha a chave aí, olha a promessa, olha a benção. Mas nós se esquecemos de pregar o verdadeiro evangelho, que na missão não existe palavras decoradas e enfeitadas, que na missão não existe pessoas preparando uma mensagem para anunciar para pessoas ali que você nem conhece. Não. A missão é totalmente direcionada pelo Espírito Santo. E talvez até a morte de algum missionário, Deus o direcione para salvar essa pessoa. Então você tem que ter em mente que na missão pessoas podem morrer. Mas o nome de Deus, o evangelho nunca pode deixar de ser propagado. Então trouxe as seguintes aplicações. No campo da missão, haverá pessoas dispostas a querer te matar, mas mesmo assim, o evangelho deve ser pregado. Como eu disse, o evangelho precisa ser expandido.
e Deus usa pessoas mortais para fazer isso. Então você precisa ter em mente de que você pode sim voltar com vida, mas não voltar com vida. Entendeu? Então, essas são as ideias do campo missionário. E por fim, a última aplicação é Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, se você tem ali uma missão de trazer a mensagem missionária para pessoas difíceis, pode ter certeza que Cristo ele está com você. E se porventura você morrer, com certeza há uma coroa da vida te esperando. Então, recapitulando o sermão e concluindo, dentro da missão, você vai encontrar pessoas dispostas a te abandonar, você vai encontrar pessoas dispostas a querer te debater, você vai encontrar pessoas dispostas a te idolatrar, como aconteceu aqui com Paulo e Barnabé, você vai encontrar pessoas dispostas a querer enganar outras pessoas para se sair bem, e você vai também encontrar situações que pode ser que você acabe morrendo, ou quase morto, ou sair inteiramente com vida. Tudo isso depende do chamado que o Espírito Santo tem para você. Ok? Você conseguiu entender?